Sétimo ano, tudo bom? Estou com muita saudade de todos vocês, viu? Nós vamos ver na nossa videoaula hoje o capítulo 13, o espaço urbano, as paisagens urbanas no Brasil. Então, nós vimos no capítulo anterior, né? Vimos que a industrialização, ela provocou grandes mudanças na distribuição espacial da população. E atualmente, quase 2/5 da população brasileira vivem em cidades. A paisagem urbana, ela é característica das cidades. Considera-se cidade toda a sede municipal, independente com o número de habitantes e suas características estrutural e funcional, como por exemplo, né? Embora sejam denominadas cidades, elas não são iguais, né? E apresentam características bem comuns e diferenciadas umas das outras, não é? A origem das cidades. No Brasil, os primeiros núcleos urbanos ocorreram no século XVI, ainda no período colonial e imperial também. A primeira cidade brasileira, ela foi construída com o objetivo de fixar os portugueses na colônia, né? E o local escolhido foi a Baía de Todos os Santos, onde ficava a Vila Pereira, atualmente Salvador. Mais tarde formaram-se outros núcleos urbanos, vilas e cidades sempre ligadas ao desenvolvimento de determinada atividade econômica. Contudo, a urbanização, ela só começou a ocorrer nos meados do século XX, quando a indústria se tornou o setor mais importante da economia. Aí nós temos o processo da urbanização, né? Então, a urbanização, ela ocorre quando o crescimento urbano é superior ao crescimento rural. Dois fatores aí que nós podemos ler, que levaram à urbanização brasileira. Intensa migração campo-cidade, que é o chamado êxodo rural, né? A criação de empresas nas indústrias, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. E ao longo desse processo de urbanização, as cidades foram recebendo melhorias, como energia elétrica, né? A água encanada, a abertura de rios, comércio e outros fatores, né, que nós sabemos que uma cidade possui. Entretanto, de modo geral, a urbanização brasileira ocorreu de forma acelerada e desordenada. Isto quer dizer o quê? Que ela ocorreu sem planejamento adequado para suprir as chamadas, né, ou as demandas de toda a população. Nesse novo cenário urbano, formaram-se as chamadas metrópoles, cidades de grandes dimensões e elevado número de habitantes, que centralizam a maior parte da atividade, né, terciárias da sua região ou país. E a expansão de algumas metrópoles e de suas cidades vizinhas, ao ponto de se unirem, formando as chamadas regiões metropolitanas, que é um conjunto de municípios contíguos e integrados socioeconomicamente a uma cidade central. Nós temos aqui a grande região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Segundo o IBGE, são consideradas áreas densas uma ocupação contínua, com pouco
espaço entre elas. É bem próximo, com bastante população. E menos densa, aquelas caracterizadas pela presença de feições humanas com uma ocupação mais espaçosa. Nossa aulinha hoje pequena, ficamos por aqui. Até a próxima!